Meu objetivo com esse vídeo é tentar trazer de forma mais simplificada uma coisa que eu chamo de covardia existencial, que muitas pessoas acabam cedendo a esse aspecto de viver a vida, que você escolhe ou conscientemente ou inconscientemente viver de uma forma covarde, sem dar luz realmente à verdade, aos fatos e principalmente que na minha visão seria o mais importante, que é você ser o protagonista da sua vida e não um mero coadjuvante que apenas segue um roteiro pré-estabelecido na sua vida. De onde é que eu trago esse pensamento? Da maioria. Basta você olhar para qualquer pessoa do seu lado, um primo, um irmão, sua mãe, o seu pai. Provavelmente você vai ver coisas bem parecidas entre eles, que geralmente cada um está vivendo o normal, que o normal é o que está pré-estabelecido para todas as pessoas que estão aí no mundo, que é o quê? É trabalhar, é se preocupar com conta, com problemas de casa, problemas pessoais comuns, mas as pessoas geralmente vivem nessa primeira camada, que é o quê? Se preocupar com tudo isso, com tudo que nós nos preocupamos no dia a dia, que para mim eu chamo de primeira camada, que é basicamente a forma que você reage a tudo. Você não tem tempo para pensar o porquê cada coisa está acontecendo e de onde vem todos esses problemas, todas essas reações e coisas que você tem que resolver ou pensar ou alocar em algum lugar da sua vida. Você não consegue equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Então, acaba que essa frequência de coisas acontecendo ao mesmo tempo faz com que você fique preso a um teatro. Então, basicamente, você faz o personagem que dá no dia que dá. É aquela coisa que você se vê matando um leão todos os dias. Então, isso é comum a todas as pessoas. Quando é que, quando é que você realmente vem à tona e para pensar e às vezes desacelera, quer mudar a rota? Quando você chega num limite. Quando não compensa mais viver nessa velocidade, nessa frequência, sem nenhum tipo de explicação, sem você dar a direção do que você está fazendo. Então, é quando chega nessa situação que geralmente a gente começa a repensar e chega no ponto onde eu cheguei, que eu vivia normalmente nessa frequência de viver a vida normalmente. Nunca me dava o tempo e nem o pensamento, que é a maneira mais rasa e rápida de você conseguir chegar nessa conclusão que você vive um teatro, que o mundo é como é. Eu não vou julgar, o mundo é assim porque fulano fez assim, porque parte da história trouxe até esse ponto. Pelo que eu já venho buscando de conhecimento para mim entender todo esse processo, eu vejo que eu vou demorar um pouco para chegar numa conclusão para mim. Então, envolve política, envolve história, envolve acontecimentos de grandes pessoas que fazem com que o mundo seja como ele é. Então, você precisa trabalhar, você precisa, consequentemente, pagar coisas, consequentemente, você precisa de uma casa, precisa de um trabalho. Por que que eu preciso trabalhar tanto, tantas horas, quanto tempo nesse lugar, com essas pessoas? Isso daí você não tem controle. O mundo já é assim. Então, você pega do ponto onde o mundo ele vai te obrigar a viver no formato dele. Essa visão de você ser essa visão de você ser um covarde existencial é quando você vê tudo isso acontecendo, você vê que os outros repetem esse mesmo ciclo, você repete, você tem a oportunidade de ter esse lapso de pensamento, de poder parar e acaba negligenciando por vícios que o próprio sistema faz com que você tenha, que é vício em álcool, comida, expresso, açúcar, você não tem mais processo manual, você acaba ficando viciado em tudo que é rápido, fácil, que te dá conforto. Então, é uma coisa que o cérebro também está adaptado, que envolve todo esse sistema inteiro. Tanto o cérebro, o seu corpo, ele está viciado em facilidades, em fortalecer suas fraquezas com pornografia, com
vídeos, dopamina rápida. Então, tudo isso que faz com que você fique preso e te vicie e seja chato, sem graça. Por exemplo, assistir um vídeo como esse, que tem um cara falando para a câmera, te explicando alguma coisa sobre autoconhecimento, falando alguma coisa sobre você ter responsabilidade, de pensar um pouco além do loop diário que você vive. Então, geralmente, essa conversa que eu estou tendo aqui é muito difícil eu ter com outra pessoa, porque eu já tive com algumas outras pessoas esse tipo de conversa, mas chegava num ponto onde eu mesmo sentia que falava, beleza, a gente vai ter esses 40, 30 minutos aqui de conversa, mas daqui a pouco a gente vai voltar para a frequência do mundo e tudo que foi conversado aqui vai ser tirado da nossa linha de pensamento principal. Então acaba que você tem que estar reforçando. E o que é que eu tenho que trazer nesse vídeo aqui? É que você tenha a consciência existencial, que você viva recorrentemente se autoanalisando e vendo o que realmente qual é a realidade que você quer viver de fato. Se realmente é essa vida de loop, acordar, trabalhar, viver, quando você vê já passou 5 anos, depois mais 5, depois você está reclamando da política, da sua família, esse lugar é ruim, eu odeio aquilo, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Você passa por uma dificuldade muito ruim, então não espere uma doença, não espere perder o seu emprego, não espere se decepcionar amorosamente, não espere nada de ruim acontecer para que você realmente tenha que tomar as rédeas, ser o protagonista da sua vida. Porque geralmente o mundo te traz para realidade de fato, o mundo em si, tanto as pessoas, as coisas que controlam o mundo fazem com que você, por bem ou por mal, vivam essa encenação. Então, é interessante que você sempre esteja lá resilientemente, toda vez se auto-vigiando, vendo se você não está na mesma frequência de viver todos os dias a mesma coisa. Uma das coisas que eu faço é basicamente isso, é dizer para mim mesmo o que é que eu estou vivendo agora, o que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou gravando esse vídeo, por que é que eu resolvi começar esse canal. Então é uma coisa recorrente, é você estar presente dentro do que você está fazendo e não passando todo o tempo do seu dia, todas as suas 24 horas dentro do roteiro. Porque é aqui onde você é você. É aqui onde você coloca para fora o que você está pensando, o que você está querendo. Eu falar essas coisas, estou falando para uma bolha de pessoas que às vezes tem esse pensamento, não sabe sei lá, como iniciar, como conversar, como falar, como estudar sobre essas coisas, porque geralmente não está no status quo da coisa. Isso é uma coisa de, sei lá, de segunda instância, terceira, de quarta e de quinta, que as pessoas geralmente não têm tempo, porque o mundo é assim. Então, a partir disso, os trabalhos que eu vou estar trazendo aqui nesse canal são basicamente nesse intuito de trazer conteúdos que te trazem para a segunda, terceira camada do primeiro pensamento que você está fazendo. Então, não viva preso à sua rotina. Provavelmente você vai sair dela por bem ou por mal, ou você vai acreditar que viveu alguma realidade, sendo que você nunca esteve presente de fato e provavelmente você nunca esteve no controle sobre o que você estava fazendo, ou pelo menos sentia de fato a felicidade de estar fazendo alguma coisa que gostasse de fato. Não que o mundo seja de gostar, ruim, bom ou mal, mas você viver, independente do bem ou do mal, presente, consciente, sabendo que você vai fazer, ou que você quer fazer, é assustador ao mesmo tempo, deprimente ao mesmo tempo, porque você vê que o mundo não funciona assim, mas você vive dentro das suas mediações, do que você quer viver. E é basicamente isso que eu tenho para falar hoje. Não seja um covarde existencial, viva o que você deseja viver. Seja um sonho de viajar para algum outro país, outra cidade, mudar de trabalho, começar a estudar alguma coisa nova, falar alguma outra língua, você vive, sei lá, num cubículo fudido, tem uns pais que não te ajudam em porra nenhuma, a família toda zoada, mas você tem a sua mente pode ser a sua liberdade. E a partir disso você constrói aqui fora. Então, é uma realidade que eu estou começando a construir agora. Que eu vivia basicamente dentro desse cubículo de viver numa cidade pequena, pessoas que não pensam nem
na primeira instância, vivem de reações e reações e você se sente naquele mundo preso. Mas depois que você sai, vai ficando mais livre. Então, é isso. Saia, tenha a sua responsabilidade consciencial, pelo menos com você mesmo, e seja mais feliz.